Bom dia, Melo. Tudo bem? Bom dia, Ivan. Bom dia, comunidade Fórum. Tudo bem? Isso aí. Vamos lá. Bora para mais um Fórum Mídias. Fórum Mídias de hoje, dia 14 de outubro de 2025. Aqui é aquela tremenda imagem do presidente Lula no meio do povo. E aqui a gente vê que este sentimento genuíno do povo com o Lula e do Lula com o povo, ele tenta, a mídia tenta minar, não é de hoje, desde que o Lula se lançou, né, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, lá atrás, na década de 70, a perseguição, né, para querer matar essa liderança popular desde o nascedouro, já vem Luiz Inácio, tem uma casa no Guarujá. Olha, essa história do triplex do Guarujá de 2010 já tem história desde os anos 70. Não é novidade. Olha aqui, Luiz Inácio acusado de ter casa no Guarujá. A onda da mansão no Morumbi não pegou. Antes disseram que o Lula tinha uma mansão no Morumbi, veja só. A onda da mansão do Morumbi não pegou porque o Lula mora em Jardim Lavínia, a Rua Maria Azevedo, 273. Agora inventaram a casa de férias no Guarujá. Nos últimos 10 anos, as únicas férias que o Lula teve foram os 31 dias que passou na cadeia do DOPS, quando ele foi preso pela ditadura. Desafiamos os acusadores do Lula a mostrarem a cara e darem o endereço da tal casa do Guarujá. Já desde aquela época já tinha o triplex, né, que virou depois a casa do Guarujá, virou depois o triplex, assim como tinha o sítio em Atibaia e a Ferrari de ouro do filho do Lula. Aí aqui vocês têm que... O pessoal de hoje, mais novo, pararam de falar no Instituto Millennium. O Instituto Millennium foi fundado em 2005, é um think tank que envolve as mais poderosas empresas do Brasil e grupos de mídia, com o intuito de formar a cabeça dos brasileiros. Trabalham em conjunto para divulgar as ideias liberais, que eles chamam, mas que, na verdade, estão muito mais próximas da extrema-direita, porque aqui no Brasil, diferentemente de outros lugares onde as pessoas se preocupam, além de defender o liberalismo econômico, se preocupam com as causas sociais, o nosso capitalismo aqui é selvagem, é escravocrata. Por eles tiravam todos os direitos trabalhistas, o cara não tem direito a nada. O Instituto Milênio, agora ele passou a ser conhecido como o IMIL, é um advocacy think tank brasileiro, com sede no Rio de Janeiro, foi criado em 2005 pela economista Patrícia Carlos de Andrade e tal. O Emil tem sido apontado como um sucessor do IPES, um dos organizadores do golpe de 64, que contava, inclusive, com o Rubem Fonseca, o grande escritor, participava do IPES, ou outros chamam de IPES, Instituto. Eles produziam textos defendendo o mercado, o liberalismo, contrário às ideias de esquerda, e para isso tem muito dinheiro. Aqui uma declaração do Roberto Tivita, já falecido, dono da Abril e da revista Veja, que foi a mais poderosa veículo impresso do Brasil. Hoje já não é nem mais da família Tivita e nem é mais sombra do que foi. Ele comentando
sobre esses leitores formados, como eu digo aqui, que, na verdade, não foram, eles são sequestrados da realidade e vivem por aí, orando para pneu, fazendo sinalização para disco voador e etc. O Roberto Tivita disse o seguinte: os leitores da Veja clamam, querem que a sua revista se indigne. Eles querem. Os brasileiros hoje, não posso falar de outras partes do planeta, mas os leitores de Veja querem a indignação de Veja. Eles ficam irritados conosco quando não nos indignamos. Estou tentando explicar, não justificar. Acho que Veja se encontra toda semana na difícil posição, de um lado, de saber que reportagem é reportagem e opinião é opinião, sendo que não tem editoriais além daquele da frente e de outro, sabendo que os leitores... O que era a Veja na época? Reinaldo Azevedo e Diogo Mainardi, principais colunistas da Veja, em termos de popularidade, com esse tipo de gente, os indignados, que eu, no meu blog, chamava indignados úteis. Eles eram manobrados por essas pessoas, aí, os petralhas, PT ladrão, tudo isso que a gente ouve até hoje foi formado lá atrás e continua sendo desenvolvido por essa turma aí. O Reinaldo Azevedo parece que hoje mudou a camisa, mas acredita quem quer. Aqui, um exemplo das capinhas da Veja contra o presidente Lula. Uma série, era praticamente toda semana uma capa com ataques violentos ao presidente Lula. Entendeu? É uma coisa para quem viveu aquela época. Aqui, como sempre, o próprio poder da mídia influencia e muito, inclusive, os ministros do Supremo, como o ministro Fux. O Fux, em 2018, proibiu a Folha de entrevistar o Lula. O Lula estava preso injustamente lá, com as acusações da Lava Jato, e ele iria dar uma entrevista. O ministro, hoje ministro da Justiça, na época ministro do STF, Ricardo Lewandowski, autorizou a entrevista que o presidente Lula daria à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e ao jornalista Florestan Fernando Júnior, na época, pelo El País, e, no entanto, o ministro Fux proibiu a entrevista do presidente Lula. Não apenas proibiu, determino que o requerido Luiz Inácio Lula da Silva se abstenha de realizar entrevista ou declaração a qualquer meio de comunicação, seja a imprensa ou outro veículo destinado à transmissão de informação para o público em geral, ou seja, censura total ao Lula. Determino ainda, caso qualquer entrevista ou declaração já tenha sido realizada, a proibição da divulgação. Na ocasião, o Datafolha cancelou uma pesquisa eleitoral que incluía o presidente Lula. Lembro a todos que o presidente Lula liderava com folga. O Lula tinha 40 e tantos % de intenção de voto, o Bolsonaro estava lá atrás, com menos de 20%. E aí foi proibida a divulgação, a Folha se autocensurou e cortou a pesquisa da Datafolha. Olha lá, cancelou o papapeio, como o questionário contemplava, o nome cancelamos a pesquisa. No entanto, neste ano, com Bolsonaro inelegível, você vê lá no Datafolha o nome do Bolsonaro nas pesquisas. Curioso, não é? Vimos também como o Jornal Nacional, principal órgão de divulgação da mídia,
botou no ar um grampo ilegal de uma gravação da presidenta, à época, Dilma Rousseff, com o presidente Lula. Na época, ela estava convidando o Lula para ser seu ministro da Casa Civil. Grampearam e botaram no Jornal Nacional. Acusavam o Lula de ganhar dinheiro com palestras superfaturadas, que era tudo jabá. Inclusive, a Globo divulgava isso. A Globo chegou a acusar Lula de receber por palestras que nunca teriam sido dadas. Só que uma das palestras do Lula foi para a Infoglobo, na época das organizações Globo. A Infoglobo, empresa que publica os jornais O Globo, Extra e Expresso, informa que participa de iniciativas que contribuem para o desenvolvimento e a promoção do Rio de Janeiro. Em 2013, com o Lula fora do governo, com a presidenta Dilma no poder, né? Com esse objetivo, apoiou a FEComércio do Rio de Janeiro na realização de um seminário sobre o mapa do comércio no estado do Rio. Além de divulgar o evento em seus jornais, a Infoglobo arcou com os custos dos palestrantes, inclusive do ex-presidente Lula. Quer dizer, eles se desmentiam, eles mentiam no Jornal Nacional e se desmentiam no jornal em nota de pé de página. Aqui, na época, o diretor de jornalismo da Globo se chamava Ali Camel. Eu disse que, na verdade, o Camel era o único camelo de 3 corcovas do mundo para poder acomodar os 3 irmãos Marinho em cima dele. Era o camelo de 3 corcovas. Mas isso não morreu com a saída do Camel do jornalismo da Globo. O jornalismo da Globo continuou o mesmo. E os outros jornais, até os novos, como o Metrópolis, fundado por um ex-senador condenado aí, agora acabou de publicar, a Fórum mostrou lá uma coisa vergonhosa: Ferrari, Porsche, veja, carrões apreendidos em operações contra sindicato ligado a irmão de Lula. Irmão de Lula é fake. A Ferrari é fake como era fake antigamente. Quem não lembra da Ferrari de ouro do Lulinha? Quem não lembra da Zambelli dizendo que a loja Havan era da filha da Dilma e que a Havan era de Havana, em homenagem a Cuba? Veja a loucura desse pessoal. E eles saem por aí com isso. Mas isso tudo tem cálculo. Isso tudo tem cálculo. E o cálculo fica nisso aqui que mostrou a pesquisa Quest, recente agora. Veja bem, você tem visto notícias mais positivas ou mais negativas sobre o governo Lula? Olha só isso como é grave. 46% das pessoas entrevistadas, quase a metade, diz que mais notícias negativas do que positivas. 30% mais positivas, 3 em 10. 20% não tem visto notícias sobre o governo Lula. Como dizia o Roberto Marinho, muitas vezes mais importante do que o que a Globo publica é o que ela não publica. Então, você vê aqui, 46% de notícias negativas sobre o governo Lula e 20% de pessoas que não viram notícia alguma. Isso dá 66%. Apenas 30% de notícia positiva. Então, por mais que o governo realize, ele está falando para 3 brasileiros. Dois não estão recebendo informação alguma. E quase 5 recebem informações negativas, como essa. Aí, olha lá, não diga aí,
Irmão do Lula lá no negócio do INSS, é uma roubalheira, é a família toda roubando, entendeu? Então, isso é direto. E aqui nós temos um retrato, segundo a mesma pesquisa Quest, de por onde essas pessoas se informam. Está lá, ó, TV, 39%. É quase o número dos desinformados, que era 45%, TV, 39%. As pessoas se informam pela TV. 35% pelas redes sociais. Redes sociais, você sabe o que significa. TikTok e WhatsApp, basicamente. Um pouco de Instagram e Facebook, mas hoje em dia, basicamente, é o WhatsApp e TikTok. Outros, que aí inclui rádio, que também é uma mídia que eu já venho destacando aqui, que o governo precisa prestar muita atenção, que é muito popular, e sites, blogs e portais como aqui, a revista Fórum, a TV Fórum, né, outros canais de mídia independente, com apenas 10%, atinge um público. Todos nós que estamos aqui, vocês que estão aqui no ambiente, somos apenas 10% dos brasileiros que se informam por isso. E o que tem havido de importante nisso que a gente precisa alertar? Isso daqui, olha, jornais, isso aqui está hoje na revista Vai. Foi até você que escreveu, não foi, Ivan, sobre isso aqui, dos jornais de 9 países publicam artigo de Lula sobre o combate. Um artigo importantíssimo que o presidente Lula publicou. E vamos ver quantas pessoas vão ser atingidas por ele. Ninguém vai dar. O assunto. E Melo, um detalhe importante, né? Eu não me lembro que outro chefe de Estado publicou em 9 jornais simultaneamente de todos os lugares do mundo o mesmo artigo. Eu acho que é um feito inédito, assim, né? Vez ou outra, um chefe de Estado publica um artigo aqui, outro ali. Agora, você emplacar um artigo em 9 jornais que vão do Reino Unido ao Moçambique, né? Passando pela Espanha, por Portugal, etc., é um feito inédito, né? E qual o destaque, né, que se dá isso na mídia brasileira? Pois as pessoas não ficam sabendo, a verdade, como eu disse lá, apenas 30% tem imagens, aqueles 30% que o Lula sempre tem, que a esquerda sempre tem. Agora, o resto que flutua, está ali o Instituto Millennium, né? Os grupos de empresa com os grupos de mídia trabalhando em cima disso. Nesse discurso, o presidente Lula colocou uma questão fundamental que sinaliza o que ele pretende para o país e para o mundo, né? O que ele propõe ao mundo e o que ele propõe ao Brasil. Né? Ao sediar a COP30 na Amazônia no mês que vem, o Brasil quer mostrar que o combate à mudança de clima e o combate à fome e à pobreza precisam andar juntos. O presidente chegou a sugerir lá uma cobrança de 10%, de 2% de imposto de todos os bilionários para ser usado no combate à fome no mundo. Você vai se pegar só a fortuna do Elon Musk, 500 bilhões, com mais a do cara da Oracle, que tem 200 e tantos milhões, com mais o Bezos da Amazon, 200 e tantos milhões, o Mark Zuckerberg, 200 bilhões, só aí dá 1,5 trilhão de dólares. 1,5 trilhão de dólares. Você teria aí, mole, alguns bilhões de dólares para você usar no combate à fome no mundo. Não precisava ter fome no mundo. Mas esta voz, ela é contra esse sistema, porque o sistema que o Milênio diz que é liberal, na verdade, ele não é liberal, ele é semi-escravocrata, ele é quase feudal. Eles querem que as pessoas trabalhem pelo mínimo do mínimo do mínimo. O empreendedor, é isso que eles querem que todo mundo seja, que não haja carteira de trabalho, que não haja nenhum direito trabalhista, férias, 13º, nada disso.
Tudo isso daí é o peso do Estado no ombro do empreendedor, é isso que eles falam. Enquanto isso, eles acumulam riquezas que não tem ser humano que possa gastar. O que o Elon Musk vai fazer com 500 bilhões de dólares? O cara não tem como gastar esse dinheiro, nem que ele nascesse 1 milhão de vezes. Esse dinheiro dos bilionários é um roubo. Todo bilionário é um ladrão. Todos eles são ladrões. Devia ser taxado, não é 2%, não. Chegou a 1 bilhão, o resto é do Estado. Não pega mais dinheiro. Chega. Mas aí, olha só, com essa euforia aí, que já tem gente aqui, Lula pode ser reeleito no primeiro turno em 2026, diz o diretor da Quest. Gente, não caiam nessa. A chance do Lula ganhar no primeiro turno em 2026 é zero. Zero. Eles vão vir com tudo. Não se esqueça que do lado de lá tem o Trump. Vocês acham que o Trump agora é o bonzinho? O Trump agora, ele e o Netanyahu são bonzinhos. Mudaram, eles são legais. Agora eles são iguais a gente. Eles querem o nosso bem, gente. Eles vão vir com tudo para cima do Lula no ano que vem. Vão vir com tudo. E a gente tem que lembrar disso. Apenas 30% das pessoas, vocês que estão me ouvindo, que são apoiadores do presidente Lula, nós somos apenas 30% que sabemos das notícias. O resto ou não ouve, ou ouve a notícia e fica sabendo dela de forma distorcida. Portanto, não caia nessa de que a eleição já está no papo, que o Lula já está eleito, cada vez melhor, não. Vai vir muita sujeira, como essa daí do irmão do Lula, aí, da Ferrari, vai vir muita sujeira por aí. Não se espantem e fiquem atentos que eles vêm com tudo. Foi isto o Fórum Mídias de hoje, dia 14 de outubro de 2025.